Olá, eu sou do blog tudoengcivil.com.br e continuando a nossa playlist de resistência dos materiais, ainda sobre tensão de cisalhamento média, utilizando o nosso famoso livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, 7ª edição, nós temos um exercício de tensão de cisalhamento média e, conforme prometido na videoaula passada, um pouco mais complexo. Não se esqueça de deixar aí o gostei e de se inscrever no canal se você estiver gostando das videoaulas, dos exercícios resolvidos em nosso site, que isso vai ajudar e muito a fortalecer esse canal e ajudar com que eu traga novos conteúdos a vocês. Esse exercício foi adaptado do exemplo 1.13 deste livro. Então já vamos direto para o nosso enunciado. Uma estrutura suporta uma carga P de 15 kN. É apoiada em suas extremidades A e C por pinos. A ligação entre as barras AB e BC também é feita por um pino. Determine as tensões cisalhantes localizadas em A e B, considerando que o ribite tem um diâmetro de 8 mm. Então, vamos analisar de forma geral o exercício. Vou deixar a imagem novamente aqui no meu canto esquerdo do vídeo, no direito de vocês aí, né? E vamos começar a análise. Inicialmente eu já observo que eu não preciso me preocupar com a área, porque já foi me dado o diâmetro do pino. Então, para minha fórmula de tensão de cisalhamento média, que é força cisalhante por área, a minha área já está resolvida. O fato agora que eu tenho que analisar é como encontrar a força cisalhante em cada um desses pontos. E para isso eu vou utilizar o método do DCL, que é o diagrama de corpo livre, para simplificar as minhas cargas, de modo que eu consiga encontrar todas as variáveis. Então vamos fazer aqui esse DCL juntos, ok? Nós temos então, vamos colocar aqui DCL com a minha figura no meu canto esquerdo, no direito de vocês, eu tenho a seguinte estrutura. Aqui no ponto A, aqui o ponto B e aqui em cima o ponto C. No meu ponto A, eu tenho um apoio que é solicitado verticalmente e horizontalmente. Então vou colocar aqui uma força horizontal, uma força vertical. Vou chamar esta força horizontal de RA, que é a minha reação no ponto A, em Y, e RAX. Cada professor coloca um nome diferente, temos que colocar X e AY, mas por aí vai, né? O que importa é que eu tenho uma componente em X e uma componente em Y. Eu tenho também uma força P com valor de 15 kN, conforme foi dado no enunciado, e as distâncias aqui é 2 metros e aqui é 1 metro. Então nós temos essas distâncias. E aqui no ponto B para o C, no C eu tenho um apoio, mas assim como no último exercício da videoaula passada, eu considero que eu tenho uma força só agindo nesta barra, e esta força, para representar que ela está agindo em toda a barra aqui, eu vou chamar ela de reação BC, que é em toda a minha barra BC. Correto? Então já posso apagar, não vou nem usar a mão, que não só fica manchado. Já vou apagar o meu ponto C. Inicialmente é essa estrutura que eu tenho para o meu DCL. Só que eu não vou conseguir encontrar diretamente esse RBC. Então eu vou usar duas componentes. Uma componente X e uma componente Y. Vou utilizar a mesma lógica que eu utilizei. Então RBCX e RBCY. Correto? Então agora o único ponto que falta eu analisar é esse ângulo, porque a minha força RBC ela está inclinada. E observe, vou dar um zoom na figura que a gente está analisando, que eu tenho ali entre os pontos B e C, eu tenho um triângulo retângulo, o famoso triângulo retângulo 3, 4, vai ser 5, né? Mas, gente, como não tem um 5 aqui, não vou colocar, porque se fossem outros valores, vocês não iam saber direto que era 5, né? E eu tenho o mesmo ângulo, o ângulo θ. Como que eu encontro esse ângulo θ? Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então, utilizando trigonometria, eu sei que eu posso utilizar tangente. Então, tangente de θ é cateto oposto, que é 3,
sobre cateto adjacente, que é 4, então 3/4. Vamos colocar aqui qual é o valor de θ. Assim como nas videoaulas passadas, vou utilizar aqui a minha calculadora para fazer junto com vocês. Então, 3 dividido por 4, 0,75. Segunda função da tangente de 0,75, sendo que essa é a minha última conta feita na calculadora. 36,87 graus. 36,87 graus. Então, todos os resultados que eu for encontrando, vou até separar aqui, eu vou colocar nesta parte do quadro. Então, eu tenho que o meu θ é 36,87 graus. Certo? Primeira parte, já posso apagar. Quem ficou com dúvida aqui, só voltar ao exercício ou analisar a videoaula passada, né, que eu faço algo bem parecido. Correto? Então vamos lá, separar aqui. Com o meu DCL eu posso ter mais uma análise. Eu posso deixar pré-prontas as minhas equações para encontrar a componente vertical e horizontal do meu RBC. Só lembrando aí que o meu RBC vai ser o meu V da minha fórmula da tensão de cisalhamento, né? Porque essa força RBC é o módulo destas duas forças. Então é a força que está agindo aqui no meu ponto B. E aqui no meu ponto A eu vou ter que posteriormente, após encontrar essas duas componentes, encontrar o módulo desta força para eu jogar na minha fórmula da tensão de cisalhamento, né? Da fórmula de tensão de cisalhamento. Mas, um passo de cada vez, vamos analisar aqui primeiro o ponto B. Eu disse que a gente pode deixar pré-pronto. Como assim? Como que eu encontro o RBCx? RBCx é igual. Eu não tenho o RBC, ou melhor, né, eu posso encontrar o meu RBC. Como que eu vou encontrar o RBCx a partir do RBC? É fácil. Eu tenho um ângulo aqui que vale 36,87 da minha força RBC até o eixo X. Então eu tenho aqui um cateto adjacente. Se eu formar um triângulo retângulo, eu vou ter a hipotenusa e vou ter o cateto adjacente. Por isso, quando eu tenho hipotenusa e cateto adjacente, eu faço cosseno do ângulo, né, que é o cosseno de θ, vezes o RBC. Fica até melhor colocar o contrário, né, mais fácil de entender, RBC vezes cosseno do ângulo. Mas, vou deixar aqui por enquanto, e quando eu for passar aqui para essa parte do quadro, eu já passo mais certo. Então, se em X eu uso cosseno, em Y eu faço a mesma análise, só que eu vou ter que usar o seno, porque eu vou ter o cateto oposto, certo? Então, RBCY é igual a seno de θ vezes o RBC. Vamos passar isso aqui para essa parte do quadro. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente analisou, já deixou pronta algumas equações para estas duas componentes, para eu poder trabalhar ela nas minhas equações de equilíbrio, facilitar os meus cálculos, porque eu não consigo calcular o RBC nas minhas equações de equilíbrio diretamente, por isso eu estou utilizando estas duas componentes. Vamos lá, vamos copiar aqui, RBCx, RBCY. Agora, como eu disse, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou só inverter aqui, né? RBC, em X é cosseno, e em Y é seno, ambos do ângulo θ. Correto? Então, terminado aqui, posso apagar esta parte do quadro. Agora chegou a parte de utilizar as minhas equações de equilíbrio, que é a somatória de forças em X, em Y e em Z, para tentar encontrar algumas outras relações ou algum resultado para eu conseguir encontrar o RAX, o RAY e o RBC. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte é somatória de forças em X igual a 0 e vou considerar para a direita positivo. Então eu tenho aqui RAX para a esquerda, RBCx para a direita. Então esse é positivo e este é negativo. Então eu vou colocar aqui devagar, mas nem precisava, né? A gente podia colocar direto. RAX mais
RBCx é igual a zero. Só pegar esse negativo, passar para o outro lado do igual, que eu vou ter RAx é igual a RBCx. Minha primeira parte. Não vou passar ainda por esse lado do quadro, não. No final eu já passo todos que eu tiver. Vamos lá. Vou até separar. Agora, somatória de forças em Y igual a zero, considerando para cima positivo. Então, vamos analisar aqui o que eu tenho para cima e o que eu tenho para baixo. RAY para cima, RBCY para cima e o 15 kN para baixo. Muito simples. Então, eu vou ter RAY mais RBCY menos o 15 kN, isso igual a zero. Então eu posso pegar esse menos 15, passar para o outro lado igual, vai inverter o sinal, vai ficar igual a 15. Correto? Então só simplifiquei a minha equação, posso circular ela também e morreu o assunto aqui. Então chegou a hora de usar a equação do momento. Eu posso utilizá-la no ponto A ou no ponto B. Na verdade, sim, eu posso utilizar em qualquer ponto da minha estrutura, mas se eu calcular no ponto A, eu encontro no ponto B as minhas variáveis. E se eu calcular no ponto B, eu encontro no ponto A as minhas variáveis. Assim, eu encontro uma e de uma eu encontro as outras. Mas você pode calcular o momento em qualquer um deles, né? E aqui a gente vai calcular em A. Mas se você calcular em B, tem que dar o mesmo resultado. Vamos aqui. Somatório, tá bem feio esse somatório aqui também, hein? Tá faltando um pouco de capricho. Espero que tenham entendendo. Somatório de momento em A é igual a zero. E vamos considerar horário positivo. Isso aqui é só consideração, tantos sentidos aqui, né? Nos 3 sentidos, de momento ou de força, horário que eu considerei positivo. Então, estou no ponto A, e estou calculando o momento fletor aqui, né? Vamos lá. Estou no ponto A, não tem distância para o RAY nem para o RAX. A distância é zero. E momento é força vezes distância. Se a minha distância é zero, meu momento é zero. Então, esqueço aqui o meu RAX e meu RAY. Vou analisar o 15, o RBCY e o RBCX. Mas o RBCX ele está no mesmo eixo. Se está no mesmo eixo, a distância também é zero. Se a distância é zero, não preciso calcular o momento fletor. Então fica o que para eu calcular? O 15 e o RBCY. Fica somente estas duas forças. Vamos lá. Entre o A e o 15. O 15 está para baixo, o A fica fixo, é onde eu estou calculando. Opa, olha o sentido. Quando eu faço a força, sentido horário. Sentido horário é sentido positivo. Então eu tenho força, que é 15, vezes a distância. A distância do ponto A até o 15 é 2 metros. Então 15 vezes 2. E aqui no RBCY, eu tenho aqui fixo no ponto A. Quando eu faço essa força RBCY, eu vou no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o contrário do que eu adotei. Se é o contrário, ele é negativo. Então RBCY vezes a minha distância, que é 2 mais 1, 3. 3. Não tem mais nada que eu possa calcular no momento, igualo a zero. Então vamos lá, ó. Fazer a mesma análise que eu fiz aqui em Y. Se eu pegar essa parcela toda negativa, passar para o outro lado igual, eu vou ter 15 vezes 2 igual a RBCY vezes 3. Então só vou fazer essa consideração. Opa, passei, mudei de lado igual, ficou isso. Agora sim, vamos realizar nossos cálculos. Eu tenho RBCY vezes 3 é igual, quanto que é 15 vezes 2? É 30. 30. Então, é só pegar o 3, dividir pelo 30, que eu já encontro o meu RBCY. Quanto que é 30 dividido por 3? 30 dividido por 3 é 10 kN. Então, fiz as minhas equações de equilíbrio em x, em y e momento, né? Posso copiar esses resultados aqui para essa parte do quadro.
correto? Então já vou copiar. E para facilitar mais ainda, vou dar um número para cada uma destas equações ou resultado, aqui no último caso, né? Então vamos começar aqui na nossa primeira. Essa vai ser o 1, 2, 3, 4 e 5. Posso apagar aqui essa parte do quadro, que eu já tenho todos esses resultados, mais os que eu consegui anteriormente, catalogados aqui, né? Vamos lá? Agora é o seguinte, por que eu coloquei esses números? Porque eu tenho que trabalhar entre elas para eu conseguir algum resultado, que é o RBC, RAY e RAX. Vamos lá. Eu tenho um resultado e várias equações. Vamos analisar primeiro aqui o RBCx, eu consigo encontrá-lo. RBCx depende do RBC e do ângulo. O ângulo eu tenho, o RBC eu não tenho, então não consigo calcular por enquanto. Agora na segunda equação. Segunda equação, RBCy, opa, eu já tenho, e já tenho um ângulo. Então eu consigo calcular esta parcela, que é o RBC. E com esse RBC, eu consigo calcular o RBCx, certo? Então vou fazer esses dois passos primeiro, que eu vou pegar o resultado 5, jogar na equação 2, depois eu vou pegar este valor de RBC e vou jogar aqui na minha equação 1. Vamos fazer isso para ficar o mais claro possível. Então, o meu resultado 5 na minha equação 2. Então, na minha equação 2. Vamos lá. RBCy vale quanto? Vale 10. 10 é igual a RBC vezes seno do ângulo. RBC vezes seno do ângulo. Qual é o ângulo? 36,87 graus. Então, só eu pegar esta parcela toda do seno e passar dividindo, que eu vou ter o valor de RBC, correto? Então, RBC é igual a 10 dividido pelo seno de 36,87. Vamos fazer juntos? 10 dividido pelo seno de 36,87. Dá 16,666, vamos arredondar. 16,67 e a unidade quilonewtons. Então, como a gente está dando um número aqui para cada equação ou resultado, vamos dar um número para esse também. 6, né? Terminou no 5, esse aqui é o resultado 6. Vamos separar e vou pegar esse valor de 6, que é o RBC, e vou jogar na minha equação 1, conforme a gente tinha combinado anteriormente, porque aqui só falta o RBC para eu encontrar o RBCx. Então vamos lá, resultado 6 na minha equação 1. Então eu tenho aqui RBCx é igual a RBC, que é 16,67, vezes o cosseno do ângulo, que é 36,87, vezes o cosseno de 36,87 graus. Vamos colocar aqui o resultado do RBCx, que vai ser o seguinte: 16,67 vezes o cosseno de 36,87. Isso é igual a 13,3359. Vamos arredondar, 13,34. 13,34 quilonewtons. Circulo o meu resultado. Vamos ver se eu vou conseguir jogar esse RBCx em algum lugar. Opa, aqui na equação 3. Se eu tiver o RBCx, eu consigo encontrar o RAX, que é uma das que eu preciso. Então vou chamar esse resultado de 7. E se eu jogar o 7 aqui na minha equação 3, eu vou encontrar o valor de 13,34. Como é só igualdade, eu não vou nem colocar uma equação específica, só vou colocar aqui, ó, 13,34.
coloquei errado aqui, 13,34 quilonewtons, certo? Então vou até dar uma grifada aqui embaixo para ficar mais destacado. Então meu RAX, 13,34. Falta o quê? Vamos parar para pensar um pouquinho. Encontrei o meu RBC, encontrei meu RBCX, o meu RBCY e encontrei o meu RAX. Então só falta o RAY. Onde eu tenho o RAY? Na equação 1 não, na 2 também não, na 3 eu também não tenho, opa, na 4 eu tenho. RAY, eu preciso de quê? Somente do RBCY, que é isso que está logo abaixo. Então se eu pegar o meu resultado 5 e jogar em 4, eu já consigo encontrar o meu RAY. Então vamos, resultado 5, jogando na minha equação 4, eu vou ter RAY mais RBCY, então mais 10 é igual a 15. Pego 10, passo subtraindo, vai ficar 15 menos 10. 15 menos 10 é 5. Então RAY é igual a 5 quilonewtons. Opa! Matei! Resolvi todas as minhas variáveis. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar estes valores encontrados, vou copiar aqui no meu DCL só porque a gente não tem muito espaço aqui no quadro, para a gente terminar a nossa resolução. Então, só pegando os principais resultados, vou até fazer junto com vocês para não ficar dúvida nenhuma. E vou jogar só os valores que realmente me importam, como a gente tinha abordado no início do exercício. RAX, quanto que vale o RAX? RAX está aqui, ó, 13,34. 13,34. RAY, cadê o RAY? Vale 5. Então, 5. E o meu RBC? Onde está meu RBC? Aqui, 16,67. Então, 16,67. Os meus 3 resultados que importam para o meu cálculo. Por quê? Porque a gente já abordou isso, né? Vamos abordar de novo. Aqui no meu ponto B, a força de cisalhamento que age é o RBC. E aqui no ponto A, a força de cisalhamento vai ser o módulo entre estas duas forças. Então, com estas forças já identificadas, eu posso apagar o restante. Então, para o meu RBC já matei, já não preciso fazer mais nada, só falta aqui no ponto A. No ponto A eu tenho algo interessante. Vou até colocar aqui da forma mais clara possível. Eu tenho uma força vertical com o valor de 5 e uma força horizontal com o valor de 13,34. Eu preciso encontrar o módulo entre essas duas. Por que eu tenho que encontrar o módulo? Porque este meu apoio ele é solicitado tanto na vertical quanto na horizontal. E eu não posso analisar só de uma forma, eu tenho que analisar das duas. E para isso eu utilizo o módulo. Esse módulo eu vou chamar ele de RA, que é a minha reação no ponto A. Como que eu faço isso? Eu monto um triângulo retângulo. Olha para você ver, eu tenho uma altura de 5, que forma um cateto, né? E eu tenho aqui a base de 13,34, que é outro cateto. E eu fico faltando somente a hipotenusa. A hipotenusa é o que eu quero encontrar. Então vou até pegar essa força de 5, vamos desenhar ela aqui, e posso apagar esta parte de cá. Observem que agora eu tenho o triângulo retângulo. E como que eu encontro esse RA? Sendo que eu não tenho ângulo, não tem nada, até poderia fazer algumas relações aqui para encontrar uns ângulos e encontrar o valor de RA. Só que tem um jeito ainda mais simples. E é até bom a gente ir variando para a gente conhecer várias formas de se resolver o exercício. Eu tenho a fórmula de Pitágoras, que é o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como assim? Vamos lá. O que é a minha hipotenusa? É o RA.
Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 13,34 ao quadrado. Com essa relação, encontro o meu RA. Com esse RA, jogo na minha fórmula e mato o exercício. Então, aqui vou apagar o meu desenho do triângulo retângulo. Lembrando aí que qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. E vamos lá. Jogo a raiz de cá, a raiz de lá. Eu fico RA é igual a 5 ao quadrado mais 13,34 ao quadrado. Então vamos aqui fazer nossa continha, novamente juntos, para a gente encontrar esse resultado. Então, vamos lá. 5 ao quadrado mais 13,34 ao quadrado, do meu igual, e faço a raiz desse valor, a raiz de ENS, do igual 14,24. Então, RA é 14,24 kilonewtons. Opa! Agora eu já tenho a minha força cisalhante no ponto A e a minha força cisalhante aqui no meu ponto B. Já posso encontrar a minha tensão de cisalhamento média. Então já vamos aqui matar esse exercício de vez. Tensão de cisalhamento média no ponto A é igual a V sobre A. Qual que é o meu V aqui no ponto A? É o 14,24. Lembrando que 1 kg vale 1.000 unidades. Então vai ser 14.240, que é 14,24 vezes 1.000, dividido pela área. Só que tem o seguinte, vou colocar rapidamente ali o desenho da minha primeira, desenho do enunciado, né? Observe que no ponto A eu tenho duas áreas sendo cortadas. Se eu tenho duas áreas, eu tenho que colocar aqui embaixo 2 vezes a minha área. Opa! Assunto muito interessante que a gente tem que analisar, não é verdade? Então, só para relembrar, você também pode pegar a força e dividir por 2 e colocar uma área só aqui embaixo. Mas, como eu sempre falo, eu acho mais fácil fazer dessa forma. E qual é a área? Lá no enunciado falava que o meu pino tinha 8 milímetros de diâmetro. Se ele tem 8 de diâmetro, ele tem 4 milímetros de raio. Então, 4 milímetros passando para metros, eu vou ter o seguinte: 0,004, que é 4 dividido por 1.000, vezes o π. Só que esse valor do raio eu tenho que deixar ao quadrado. Então, é πr ao quadrado, né? E eu coloquei o contrário. Mas vamos realizar esse cálculo. 14.240 dividido por, abre parêntese, 2 vezes o π vezes 0,004 ao quadrado. Fecho parêntese e dou igual 141.647.899,4. Nesse exercício a gente vai fazer tudo mais direto. Eu conto 6 casas. Se eu tenho 6 casas, eu tenho 1 mega. Então eu já posso colocar o meu resultado aqui, ó, tensão de cisalhamento média em A, como 141,6 megapascal. E encontrei a minha tensão de cisalhamento em A. Vamos encontrar em B. Tensão de cisalhamento média aqui no ponto B vai ser a minha força em B, que é 16,67 kN. Então, 16,670 newtons dividido pela área. Vou colocar a figura. Vamos ver quantas áreas estão sendo cortadas. No ponto B, eu só tenho uma área sendo cortada. Então, se é uma área, é só dividir por 0,04 ao quadrado vezes π, que é a área do meu pino. Vamos colocar aqui, então, o último resultado. Tensão de cisalhamento média em B. Vamos fazer o nosso cálculo. 16.670 dividido por π vezes 0,004 ao quadrado. Fecho parêntese. Tenho
331.639.112,7 Pascal. O que representa, novamente, pego 6 casas aqui antes da vírgula. Se eu tenho 6 casas antes da vírgula, eu posso considerar um mega. Então eu tenho como resultado final 331,64 MPa. Tentei ser o mais direto possível nesse exercício. Finalizamos. Quem tiver alguma dúvida, recomendo que assista a videoaula passada, onde eu faço muito devagar, explicando cada etapa de cálculo. Aqui realmente é um pouco mais rápido. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, mande esse vídeo para os seus amigos, que vai ajudar muito a gente aqui no canal. Só lembrando aí que vão ter listas de exercícios com vários outros exercícios de tensão de cisalhamento aqui na descrição. Só você clicar que você vai para o site, portuguescivil.com.br, que vai facilitar muito os seus estudos. No mais, o que eu posso desejar a vocês é um bom estudo e até a próxima!